Olá, amigos do Museu da Lava Jato. Estamos aqui inaugurando uma nova parceria, duas parcerias, na verdade. Uma com o Jornal Bem Paraná, que nos cedeu esse estúdio para fazermos essa gravação especial de hoje, e outra é uma parceria com o professor Lênin Streck, que está cedendo diversos podcasts aí que ele gravou nos últimos anos para a gente trazer a publicidade para começar essa nova empreitada do museu, essa nova etapa do museu. Vamos hoje conversar com ele próprio, o professor Lênin Streck, que vai conversar com a gente sobre, é claro, a história da Lava Jato, a Operação Lava Jato e seus impactos na vida brasileira. Um nome que está mais uma vez aparecendo aí entre os cotados para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O professor Lênin Streck, ele é professor universitário, tem doutorado, pós-doutorado em Direito, e ele é também procurador de Justiça aposentado, atuou quase 30 anos no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Lênin. Opa, muito obrigado, Rodolfo, e para poder falar com um imenso público, né? Porque hoje, com a proliferação, né, de mídias, uma fala ela é multiplicada e pode se falar facilmente para 100, 200 mil pessoas em um espaço de alguns dias, né? Isso é uma coisa fascinante. E, professor, a gente tem tido aí o assunto do momento, um dos assuntos do momento, tem sido justamente a questão aí da dança das cadeiras, a troca de algumas cadeiras aí no Supremo Tribunal Federal. Como que estão sendo aí as conversas nesse momento? Já chegou alguma coisa para o senhor? Que o senhor sempre aparece como um dos nomes mais bem cotados aí para um lugar na nossa Suprema Corte, né? Bom, Rodolfo, é perfeitamente natural assim e não vou fazer nenhuma demagogia, né, ou fazer uma espécie assim de falsa modéstia quando se fala nesse assunto, depois de tantos anos de trabalho, de escrever mais de 65, 66, não sei mais quantos livros são, escrevi tantos livros que eu já não sei quantos são, 360 artigos em qualis, esses qualificados, né, com double review, quando as pessoas, os pares analisam, no Brasil e no estrangeiro, e ser o jurista mais citado, né, na América Latina na área da filosofia do direito, conforme recente pesquisa, e no Brasil, no top 5 no direito público, eu penso que é absolutamente normal, talvez não só por isso, mas também pela minha questão da luta pela democracia, né? Porque a luta nós denunciamos e no início foram poucos, né? No início cabíamos fazendo uma metáfora, no início cabíamos num Volkswagen, num Fusca, depois numa Kombi, depois num ônibus e depois fomos fazendo uma frota de ônibus das pessoas que se deram conta do desastre que seria e que quase foi a Lava Jato e tudo aquilo que estava ao redor disso, né? Então, essa luta, me parece, ou seja, o que fizeram as pessoas indicadas hoje para o STF ou faladas, o que fizeram nos verões passados é muito importante em termos de democracia e posições sociais, etc. E também o que farão nos invernos próximos, que, ao que parece, serão bastante rigorosos, não é verdade? Então, eu vejo com muita naturalidade, né? O presidente é soberano. Desde 1891, o presidente da República indica quem ele achar mais conveniente. Um dos presidentes da República já indicou até um médico para o Supremo Tribunal, isso há muitos, e lá no início do século XX, né? Até nem foi aprovado. Naquela época, você indicava, o ministro tomava posse, depois o Senado aprovava ou não. E esse caso foi desaprovado depois, teve que voltar para casa, né?
acho que ele tinha algumas dificuldades para lidar com o direito, né, esse médico, né, embora o habeas corpus seja um remédio heróico, né, fazendo um ablaguezinho, uma brincadeira, mas o presidente é soberano, o presidente há de saber escolher, indicar o melhor nome, aquele que reúna, digamos, todos esses atributos, né? O notável saber jurídico, que não se sabe bem o que é muito difícil, ninguém tem um notoriômetro ou um notavelômetro que apite assim, digamos assim, média 90, esse cara tem notável saber jurídico, ninguém tem isso, e faz muito parte da sensibilidade política do nosso presidente da República, né? E vamos ver, quem cuida da Constituição é o Supremo Tribunal, e se uma coisa eu aprendi a fazer nesses anos todos é cuidar da Constituição. Eu sou conhecido no meio como Jurássico, ortodoxo, o Jurássico da Constituição, né? Então, os, os do direito sabem bem o que é ser jurássico e saber cuidar da Constituição, né? Então, isso, E já eu houve levo algum isso muito a tipo, sério. já houve algum tipo de diálogo, seja com o presidente ou com algum de seus interlocutores? Não, com interlocutores, sim, com o presidente, não, né? Se o presidente deixasse, se o presidente consultasse alguns, alguns que são nominados, né? Seria muito interessante, porque a pessoa podia dizer para o presidente o que ele pensa sobre o assunto, né? Mas é muito raro que o presidente converse com as. O presidente tem muita coisa para fazer também, né? Mas se o presidente quisesse falar sobre o assunto, claro que com muito gosto, né? Eu explicaria sobre os verões passados e os invernos vindantes. E, professor, o senhor deixa a carreira no Ministério Público do Rio Grande do Sul em maio de 2014, é isso? Exatamente, 29 anos, quase 30 depois, né, de, de promotor e também de procurador, né? Nesse que é um lugar muito importante para para a construção de grandes teses, né? Grandes teses jurídicas, né? que que hoje andam por aí, né? Então nós a questão do garantismo, a questão das garantias fundamentais, sempre atuei como procurador, muito mais como um magistrado, né? Porque a minha tese ainda hoje, e eu reclamo muito, é que o Ministério Público tem que ser isento, o Ministério Público tem que ser imparcial, atuar como um magistrado. E isso não acontece com o Ministério Público. O Ministério Público atua muitas vezes como um advogado de acusação, como um assistente de acusação. Mas o Ministério Público tem que ser muito mais do que isso. Eu lutei todos os 29 anos, 30 anos de Ministério Público para que o Ministério Público assumisse esse lugar de magistratura em que o réu não fosse perseguido simplesmente porque o promotor queria, mas que o réu fosse acusado de forma imparcial. Assim eu sempre fiz e como procurador lutei por isso, né? E temos estatísticas muito importantes no meu gabinete de como nós revertemos, eu reverti com o meu trabalho eh, os, os, os processos que vinham para o meu gabinete, né? Assim, uma coisa quase espantosa de números que mostrando como se poderia fazer diferente e como de fato ali nós fizemos diferente, né? Claro, eu tive o auxílio, né, de uma boa Câmara Criminal, né? A quinta Câmara Criminal composta por juízes progressistas também. Sem eles eu não poderia ter feito esse
trabalho progressista e garantístico que eu fiz como procurador. E como que foi para o senhor acompanhar que o senhor se aposenta em maio de 2014 e nesses últimos meses de atuação como procurador, a Lava Jato já vinha dando seus primeiros passos, né? Foram os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses ali da Operação Lava Jato. Como que era naquele momento, digamos, o clima dentro do próprio Ministério Público, por mais que a Lava Jato fosse do Ministério Público Federal, mas acabou colocando, de certa forma, em evidência o Ministério Público como um todo. Como que era a reação entre outros procuradores, entre os próprios membros em geral aí do Poder Judiciário, e como que era para ti também, tendo toda essa história de luta, vendo a Lava Jato começando a surgir? Imagino, o senhor foi dos primeiros críticos da operação, então imagino que Foi. muito cedo deve ter começado a perceber algumas coisas que o grande público ainda não via e veio a ver depois, anos depois aí com a Vaza Jato, né? Perfeito, Rodolfo. Veja, quando veio o Mensalão, eu escrevi um artigo à época, né, e que o direito seria antes do Mensalão e depois do Mensalão. Ali eu apontava aquilo que mais tarde foi se efetivando. E como o meu trabalho de procurador sempre era um trabalho bastante crítico e como atuando na esfera pública, né, palestrando, escrevendo, andando pelo Brasil lá fora, fazendo a denúncia dos autoritarismos, ali nós já estávamos, eu estava apontando já e discutindo com meus colegas, porque, na verdade, o lavajatismo é anterior à Lava Jato, Rodolfo. Parece paradoxal isso, né? Por que, que uma coisa tem um nome e ainda não apareceu? Não, o lavajatismo é um imaginário que surge a partir dos movimentos 2013. Veja, Rodolfo, eu me aposento logo depois dos movimentos 2013. E os movimentos 2013, eu tenho textos escritos sobre isso, em que eu apontava que ali estava o ovo da serpente das possibilidades do fascismo no Brasil. E as pessoas enlouqueceu, não pode ser isso. E logo depois, Rodolfo, logo depois, veja, 2014 surge a Lava Jato e gera aquela simpatia, por quê? Porque o lavajatismo anterior à Lava Jato. Quer dizer, toda a tempestade perfeita, já tinha nuvens, tudo pronto. 2015 eu faço um debate com o Sérgio Moro, Rodolfo, você sabia? Em abril ou março de 2015 eu faço um debate com o Sérgio Moro no IBCCRIM, num grande congresso para 2.000 pessoas, em que eu aponto e digo sobre os problemas do tipo do agir ativista, etc., do Sérgio Moro. Veja, nós estávamos falando 2013, 2014, 2015. 2015 o Fusca, né, já tinha a sua lotação ali, né? Pedro Serrano, eu e mais alguns, claro. E depois se junta o grupo Prerrogativa, né? Depois o Prerrogativa é uma formação depois. Aí nós juntamos forças para denunciar isto que. E aí veio o grande problema. Ali, o que, que nós apontávamos? Nós apontávamos o perigo de que nós queríamos salvar a própria política, não só o direito, porque nós tínhamos convicção de que aquele ataque da Lava Jato era um ataque à política. E quando você fragiliza a política, você fragiliza, enfraquece as instituições. Uma democracia só se mantém com instituições firmes, porque senão vira populismo. O que é o populismo? Que é braço do fascismo. É quando se faz uma ligação direta com as massas, com o povo, sem as instituições que fazem essa intermediação. Então, o que, que você faz? Começa a enfraquecer a política, começa a enfraquecer o judiciário, parte dele, começa a se enfraquecer a maior instituição de todas, a democracia. A democracia. E aí vem o papel da mídia, que coloca tudo isso
num patamar supervalorizado, julga-se antes, né, condena-se antes do julgamento, e aí vem aquilo que é o que surge, inclusive, antes do nome também no Brasil, que é o lawfare. O loferismo é anterior ao lawfare, ou seja, desde o início houve o uso político do direito contra os inimigos e adversários. Todo aquilo que se descobriu depois na Lava Jato e que, de algum modo, nem tudo nós sabíamos, mas alguma coisa nós intuíamos, alguma coisa nós sabíamos que daria errado. E veja, quando surgiu o problema da presunção da inocência, não foi de graça, Rodolfo, que vamos pela sequência, 2013, 2014, começa a Lava Jato, 2015, e o que precisava para vitaminar a Lava Jato? Tirar a presunção da inocência, claro, para prender mais facilmente. Por que Lula foi preso? Porque tirou-se a presunção da inocência. Por que Lula foi solto? 3 anos depois, nós conseguimos, com a ADC 44, mais a 4354, mas modéstia às favas, né? A 44 foi a mais importante, que é a da OAB, que eu capitaneei, junto com um paranaense, o Breda, aí, o Juliano Breda, que também estava comigo nessa, André Caran Trindade, enfim. Nós fizemos, eu fui sustentar oralmente lá, Breda também foi. Aliás, ele foi pela OAB e eu fui pela Abracrim fazer a sustentação, e dias depois, né, o Lula sai livre. Então, a vitamina foi em 16 de fevereiro de 2016, o habeas corpus 126.292, dá a impressão que eu estou lendo alguma coisa. Eu já falei tanto sobre isso que eu sei tudo de cor, essas coisas, sei até os números. Então, alguém está lendo ou escutando, diz assim, pô, esses números aí, o número do habeas corpus e das datas, é porque nós escrevemos, eu escrevi 130 textos sobre isso, concedi 300 e tantas entrevistas e fizemos 3 livros. Só sobre a presunção tem o livro O Dia que a Constituição foi Julgada. E também temos sobre suspeição do Moro, que é o segundo aspecto nisso tudo. Veja como isso é um conjunto de coisas importantes que as futuras gerações têm que saber como essas coisas se colocam e de como uma coisa sempre tem relação com outra. Né? Que a violência contra a política, o lawfare, tudo isso, ela se dá numa conjuminação dos procuradores com o Sérgio Moro, que a gente só descobre depois com a Lava Jato, e que tudo isso é importante para finalmente anular os processos, né, para repor aquilo que tinha se tirado, Rodolfo, porque o líder das pesquisas foi tirado da disputa, colocando ele na cadeia. Essa é uma coisa espantosa que acontece no Brasil. E pior de tudo, né? Com um voto, né? Um voto. Porque há 5 anos atrás foi negado o habeas corpus para o Lula, né? E por um voto. E depois ele foi preso. E o próprio Supremo estava ali, naquele momento, vitaminando a própria Lava Jato. E veja como são as contingências históricas. Eu diria assim que, eu sou bem darwiniano, assim, né? Que as espécies se adaptam. Existem os ecossistemas em que as espécies andam dentro e vão se adaptando. O ouriço nasceu sem espinho, sabe? O pato, quando nasceu, não tinha aquele negócio no meio dos dedos, né? Quer dizer, como ele estava na água, aquele é um longo processo, são milhões de anos de adaptação. E no direito isso acontece também. Então, o modo como nós fomos
Eu digo nós porque eu, embora não fosse advogado diretamente, né, do ex-presidente, mas nós fizemos, junto com o grupo Prerrogativas, né, nós fizemos todo um trabalho cotidiano, né, de uma coisa que se chama de constrangimento epistemológico. Eu inventei esse termo, inclusive no dicionário de hermenêutica ali diz constrangimento epistemológico, no meu dicionário, que é o processo em que no cotidiano a doutrina e as pessoas que lidam com direito vão buscando influenciar os órgãos que julgam, tentando mostrar onde estão os erros, etc. Nós fizemos isso, esse longo processo para finalmente nós conseguirmos sobreviver em 8 de janeiro, porque jabuti não dá em árvore. Tudo isso que eu relatei até aqui não foi debelado simplesmente quando foi decretada a suspeição do Moro, nada disso. Tudo isso terminou em 8 de janeiro. 8 de janeiro foi, se nós fizéssemos um grande PowerPoint, nós colocaríamos a Lava Jato no meio do PowerPoint, as flechinhas saindo, os quadradinhos, e depois fecharíamos todos com uma roda, um círculo e uma flechinha apontando para o 8 de janeiro, porque este foi o objetivo final. Ainda bem que deu errado. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, né? Bom, até aproveitando essa tua resposta anterior, professor, eu estava fazendo uma pesquisa antes da gente conversar e o texto que eu encontrei, digamos, o mais antigo, né, do senhor escrevendo sobre a Lava Jato, é um texto de novembro de 2014, que foi publicado no Consultor Jurídico e escrito em parceria com o professor André Trindade, que é o texto, deixa eu achar aqui o título, Passarinho vai cantar, o passarinho para cantar precisa estar preso, viva a Inquisição. O senhor comentou sobre essas restrições à presunção de inocência, essa depredação da presunção de inocência, essas prisões preventivas e relações aí com as delações premiadas, prender para fazer alguém delatar, foi de fato o primeiro sinal de alerta que ligou no caso aí da Lava Jato para o senhor? Bom, muito obrigado, você conseguiu esse texto em 2014, é verdade, esse foi quem disse essa frase num pedido de prisão, para justificar uma prisão, foi um procurador da República que disse passarinho na gaiola. Manuel Pestana. É isto, Pestana. E isso mostra, por exemplo, a prática de então de prender para fazer delatar ou para fazer cantar. Aliás, ele foi absolutamente sincero. O maior sincericídio do direito brasileiro foi cometido pelo procurador Pastana, quando confessa que aquilo ali é para isso mesmo. Quer dizer, veja como essas coisas acontecem. E a degeneração, o direito degenerado no Brasil, né? Dá para escrever muitos livros sobre isso. Existe toda uma história que alguns alemães, como morreu há pouco tempo, Michael Stolleis, fala sobre o direito degenerado. O problema é que ele vai ele vai sendo fagocitado, né? O direito é fagocitado pela política e pelas injunções morais dos atores. Então, ele vai se enfraquecendo, né? Há aquilo que de algum modo também, outro alemão, Bernd Ritters, esse está vivo, ele fala de Heimliche Revolution, quer dizer, há uma revolução secreta que é feita pelo próprio judiciário, corroendo, né, o sentido da lei. Então, aí ele mesmo diz, e esse foi o trabalho que nós fizemos, junto com o grupo Prerrogativas, fortemente, que está inclusive na introdução dos livros que a gente escreveu sobre tudo isso, que é um próprio texto do Bernd Ritters, que chama Die unbegrenzte Auslegung, que é uma interpretação não limitada ou não constrangida, que ele mostra que, e veja como isso é importante, Rodolfo, o nazismo cresce na Alemanha e se instaura
e ele mostra que faltou o papel do direito, o papel da doutrina em apontar. Então, veja, quando você me perguntava, bem no início da nossa entrevista, sobre como era vista a Operação Lava Jato pelo Judiciário e pelos meus colegas do Ministério Público, todos eram apaixonados pela Lava Jato. Os fins justificariam os meios. O procurador Pastana diz isso, passarinho na gaiola, ele justifica a prisão porque a prisão é boa para que a pessoa faça a delação, que, aliás, era o grande, entre aspas, método de investigação da Lava Jato. E a delação, inclusive, se tornou muito premiada para muita gente. E aí, além disso, criou-se aí um problema econômico, porque a Lava Jato produziu esse rombo econômico com os acordos de leniência pelos quais as empresas tiveram que pagar algo pelos seus diretores, como se as empresas fossem entidades que você encontrasse na rua e disse, muito prazer, eu sou a Petrobras. Não, Petrobras é uma empresa. Os homens que trabalham na Petrobras, se tinham feito atos de corrupção, tinham que ser punidos, mas não a empresa, e assim por diante. E isso aconteceu pelo Brasil afora, empresas foram quebradas, e hoje ainda estão com dificuldades financeiras, porque nós pensamos no Brasil em acordos de leniência como se as empresas fossem criminosas, né? Imagina, a Boeing teve todo aquele problema nos Estados Unidos e alguém pensou em quebrar, liquidar com a Boeing ou pegar os seus diretores. A Bosch e outras empresas na Alemanha. Então veja que essas coisas foram mal feitas no Brasil por quê? Pelo modo de lawfare. Aí e Paraná sabe bem o que é isso, né? Tem um museu e tudo isso, mostrando o que é o lawfare, o uso político do direito, uma espécie de guerra híbrida que se trava em que o direito é a ferramenta, e aí se cria o grande paradoxo. O poder é contido pelo direito, mas se o direito é usado para exercer o poder, não há mais direito. E aí a democracia começa a cair, a enfraquecer, ao ponto, o 8 de janeiro, ao ponto de se fazer no Brasil, que eu chamei, num artigo para o Globo, de hermenêuticas criminosas, pelas quais juristas do Brasil diziam que a própria Constituição do Brasil tinha um dispositivo que autorizava uma espécie de autogolpe a ser dado pelos militares, que é o famoso artigo 142, como se a Constituição fizesse um harakiri sistêmico. Seria a primeira Constituição do mundo que conteria um dispositivo, um botão de autoimplosão, onde está escrito todo poder emana do povo, estaria todo poder emana dos militares, porque eles poderiam dar o autogolpe. Veja, e o resultado disso, isso não fica só nisso, Rodolfo. Milhares de radialistas pelo Brasil afora, jornalistas e jornaleiros, espalharam a tese. E por isso que as pessoas saíram na rua. Isso ainda tem que ser investigado tudo. Por que as pessoas saíram na rua, na frente dos quartéis e pedindo até para os ETs que invadissem e que dessem iluminação para as Forças Armadas tomarem o poder? Por quê? Porque as pessoas foram incentivadas criminosamente, artigo 286 do Código Penal, foram incentivadas, instigadas a pedir golpe militar. Por isso que o 8 de janeiro não surpreende. Tudo isso ainda está por ser esclarecido. E por isso tudo é que eu quero dizer que isso faz parte hoje da minha história pessoal. E digo isso com muito orgulho. Eu hoje sou muito mais uma testemunha
porque posso falar sobre algo no qual eu estive metido desde o início até o pescoço. E nós temos hoje, até o senhor já escreveu um pouco sobre as pesquisas do professor Fábio de Sá e Silva, que é o professor brasileiro e leciona nos Estados Unidos, e são estudos que justamente identificaram essa, digamos, a gênese do Fora STF, desses movimentos mais autoritários, como tendo um ponto de partida justamente a Lava Jato, o discurso preferido em especial aí por figuras como o hoje deputado federal Deltan Dallagnol. É, você também percebe isso? Eu imagino que você já teve essa intuição muito cedo, né, do que estava acontecendo. E como que foi acompanhar tudo isso se desvelando, tudo isso se desenrolando e praticamente era uma força imparável, foi uma força imparável por algum tempo aqui no Brasil, o lavajatismo, né? Havia um tempo, Rodolfo, que se você fazer uma crítica à Lava Jato, imagina, era você ser um mau brasileiro. Eu participava de um programa de televisão no Rio Grande do Sul, eu era taxado por deputados e outros como um mau brasileiro, como alguém que protegia a corrupção, que era a favor da corrupção, que era contra a pátria. Eu acabei saindo do programa. Eu abandonei o programa porque não tinha mais condições de sozinho, basicamente, a, nas segundas-feiras, que era o dia que eu comparecia ao programa, eu ficava sozinho e 4, 5 contra um, falando disso, só para mostrar, estou dizendo isso pelo tamanho da força, para exatamente reforçar isso que o Sá contou, que eu escrevi inclusive sobre o Sá, fiz um texto sobre o belo livro que ele escreveu, a pesquisa que ele fez, que está absolutamente certo. A gênese de tudo isso, por isso que eu criei até uma coisa sobre isso, mostrando que o lavajatismo é anterior à Lava Jato, entende? Para exatamente reforçar mais ainda o ovo da serpente que estava ali. Então você tem todos os elementos, todos os dias a Rede Globo mostrando aquele tubo no qual jorravam dólares. Jornalistas que tinham fontes em off exclusivas sobre a próxima prisão. As repórteres que chegavam antes da prisão na manhã e transformavam aquilo, né, tão bem já denunciado por Guy pelo francês em 1964, Guy Debord, e depois reproduzido de algum modo pelo peruano, o prêmio Nobel, que agora esqueci o nome, não o Garcia Marques, o outro, o da direita, mas faz uma boa exposição sobre isso, que ele chama de sociedade do espetáculo. Nós vivemos a sociedade do espetáculo porque foi a sociedade do espetáculo que fez com que todo esse processo da formação de um imaginário punitivista da Lava Jato, em que os fins justificavam os meios. Porque, veja, quem é que é contra a punição de malfeitores ou de corruptos? Nós somos a favor disso. Agora, o Estado democrático de direito não pode admitir que o próprio Estado cometa irregularidades na busca dos seus fins. Os fins jamais justificam os meios empregados. Essa teleologia sempre foi combatida por mim e tal. Aí o grupo Prerrogativas foi muito importante, porque eu posso dizer desse trabalho cotidiano. Nós falamos com todos os ministros, nós escrevemos, nós debatemos cotidianamente, republicanamente, Rodolfo. Eu posso dizer que eu gastei muito dinheiro do bolso, todas as viagens a Brasília, tudo isso, tudo custeado por mim mesmo. Cada um custeava do seu próprio bolso, né?
aí o papel do Marco Aurélio de Carvalho na liderança, né, foi muito importante no Prerrogativas. Eu posso dizer isso, a história vai demonstrar. Tem pessoas que dizem que essas coisas acontecem de algum modo pela contingência dos fatos, etc. Eu posso dizer, porque estive lá dentro de tudo isso. Eu acho que o grupo Prerrogativas e muitos dos seus membros, né, foram absolutamente relevantes para o deslinde dessa história. Não tenho dúvida disso. E a Operação Lava Jato, como o senhor até já comentou, impactou de sobremaneira alguns setores da economia, em especial aí o setor petroleiro, o setor da construção pesada. Afinal, professor, qual que é a maneira, digamos, correta de se combater a corrupção? Como que se combate a corrupção sem afetar a economia, sem afetar em especial os trabalhadores, né? A coisa mais simples, a coisa mais simples que se faz é só aprender com a Bélgica, com alguns países, com os Estados Unidos mesmo. Você, você tem um fenômeno, você pune as pessoas que cometem o crime e não afetam terceiros. O funcionário da empresa jamais pode perder seu emprego por uma má conduta dos donos da empresa. Isso parece elementar, isso. Né? É criminoso que se faça com que os empregados de uma empresa percam seu emprego porque a empresa é tida como criminosa, quando na verdade a empresa é uma coisa, é uma coisa mesmo. Então você não tem como aferir isso e são os proprietários, diretores, etc. Então, veja as americanas. O que são as americanas? As americanas são prédios e lojas. Mas as pessoas que cometeram ou fizeram agora acordos e tal, são essas pessoas. E outra, fundamentalmente, Estado democrático de direito significa fazer democracia no direito e pelo direito. Você não pode deixar que eu chamo isso de autonomia do direito, seja fagocitada, no mau sentido, fagocitose, pela moral, pelas opiniões pessoais dos juízes e promotores, procuradores. E nem a política pode fagocitar o direito, e nem a economia. O direito sozinho não faz tudo, mas sem ele, nada é possível. Você não proíbe o mosquito da febre amarela com um decreto. Agora, com o direito, você faz políticas públicas que fazem com que os seus agentes vão combater o mosquito da dengue, o mosquito da febre amarela. Então, uma coisa fundamental no Brasil que nós precisamos aprender para o futuro. O papel do Judiciário e do Ministério Público. Você não vai ao Judiciário para pedir a opinião pessoal do juiz sobre a sua causa. Você vai ao Judiciário pedir que o juiz lhe diga o que o direito tem numa estrutura feita na polis, na esfera pública, para dizer para você tem ou não tem direito. É isso. No Brasil, nós temos o contrário. As pessoas acham, né? E os juízes mesmo, enfim, o Poder Judiciário como um todo, acha que ele decide, que é dele a decisão, que ele decide conforme a consciência dele. Mas e se a consciência dele for contra o que diz a lei? Ele julga contra a lei? Então, é isso que nós precisamos saber, qual é o grau de autonomia do direito e por que juízos morais não podem valer mais que o direito. Se a moral corrige o direito, minha pergunta fundamental é: quem corrige a moral?
É irrespondível essa questão. E desde todos os escândalos aí que vieram à tona relacionados à Operação Lava Jato, Operação Spoofing, a série de reportagens da Vaza Jato, o senhor notou alguma transformação nesse funcionamento do direito do nosso sistema jurídico ou as coisas persistem, permanecem como eram? Rodolfo, a sua pergunta é de 1 milhão de códigos. Perfeita. Veja, muito pouco. Mudou pouco até agora. Ainda tem muito, muito, muito por fazer. Primeiro, a gente precisa ter muito claro que falta. Primeiro, entender por que aconteceu. Por que isso aí aconteceu? Desse modo, etc. Nós precisamos mudar o ensino jurídico urgente. As faculdades de direito hoje são um criatório de reacionários. Um criatório de reacionários. De pessoas que odeiam a Constituição. Sim, eu escrevo no Conjuro e vejo ali xingamentos contra a Constituição. Fossem médicos, estariam fazendo passeatas contra antibióticos. Então, precisamos mudar o ensino jurídico. Se você me perguntar o quê, uma coisa muito simples, não posso explicar aqui, eu sirvo numa frase. Ensinar direito. Então, brincando, ensinar direito o direito. Ponto. Essa é a primeira coisa. Faculdade de Direito ensina direito. Nós não estamos fazendo isso. Segundo, nós precisamos mudar os concursos públicos, que aos poucos foram transformados em quiz shows. Né? Hoje existe aí uma indústria de cursinhos, etc., que bom para eles, cada um faz suas coisas, cada um se dá bem nas coisas. Eu não tenho nada, não sou fiscal de renda alheia. Só quero dizer que o Estado também tem que ter, digamos assim, o seu olhar sobre o que ele quer das carreiras públicas. Então, hoje existem cursos e livros chamados Lei Seca. Apareceu assim, curso Lei Seca. Eu achei que era um negócio de álcool, né? Não, Lei Seca as pessoas ensinam a como decorar. Você acredita nisso, Rodolfo? Cursos que ensinam as pessoas a decorar a lei, porque os concursos perguntam coisas secas da lei. Gente, isso é uma coisa do século XIX. Nós estamos no ano 2023, acabamos de sobreviver a um golpe de Estado. Então temos que trocar, mudar os concursos. Eu já fiz tantas sugestões, até ao ministro, ao atual governo, já mandei as minhas sugestões. Podemos falar isso num outro momento com mais detalhes. E precisamos também reformar. O Judiciário precisa de uma reforma e o Ministério Público também, para falar apenas desses, porque como é que ele precisa. Não vou entrar em detalhes, apenas uma questão que é importante. A reforma de 2004 do governo Lula, ela empoderou os tribunais e deu-lhes um poder normativo muito grande. Então, hoje, os tribunais do Brasil, os tribunais superiores, eles legislam. Então, o direito é fundamentalmente, a gente chama isso de realismo jurídico na teoria do direito. O direito acaba sendo o que os tribunais dizem que é. Então, há uma jurisprudencialização do direito. Então, são 3 coisas mínimas que nós precisamos fazer para responder a tua pergunta. Se eu estou dizendo tudo isso, é para dizer, na resposta à sua pergunta, de que não mudou muito até agora. Nem porque as pessoas queiram ou não queiram, mas há uma coisa maior que a estrutura, né? Entendeu? As pessoas que estão nos seus cargos, eles aprenderam assim, fizeram assim. Aqui eu não estou fulanizando,
e fazer nenhuma acusação, se é bom ou mal. Não, é uma coisa maior. Eu quero que as pessoas entendam que essa é uma questão estrutural muito maior. É disso que se trata. E o senhor comentou ainda no comecinho da nossa conversa sobre um embate, um debate que teve com o então juiz Sérgio Moro em 2015. Como que foi esse embate? O senhor já conhecia anteriormente Sérgio Moro? Foi o seu primeiro encontro com ele justamente aquele? Sobre o que vocês trataram? E como que foi a reação também do próprio público do IBC Crim? A maioria até ficava do lado garantístico meu e tal, porque ali era um público de advogados criminalistas, né? Mas muitos ainda não tinham entendido a fundo, né, qual era o papel do Sérgio Moro, incensado por todos. Ele era um superstar, meu querido. Ele era um superstar. Chegava nos lugares com segurança e tudo, um superstar. Eu me recordo, E inclusive, aproveitando esse comentário sobre o Superstar, aqui em Curitiba eu fui na pré-estreia do, do filme A Lei é para Todos, Polícia Federal, A Lei é para Todos, e tinha até um tapete vermelho pro Dr. pronto. Moro e a esposa dele quando eles estavam chegando ao cinema. Querido Rodolfo, aí você queria o quê no Brasil, né? É muito difícil isso. Isso é um processo que encalacrou, né? Isso grudou. Isso é um longo. O processo de desintoxicação do Brasil vai demorar muito tempo. Por isso que eu falei antes da reforma a ser feita. Nós nem vamos ter tempo aqui de falar sobre redes sociais e outras coisas que a gente acho que vai até ter que deixar para um outro momento. Mas sobre o debate com o Sérgio Moro, claro que não vou, eu vou contar apenas um pequeno detalhe assim, que no direito a gente tem uma coisa, uma crítica que os críticos têm sobre o papel do juiz. Então, eu fiz uma crítica, né, que o Sérgio Moro ficava falando sobre livre convicção, livre convencimento, né, e eu fiz uma crítica forte a ele, dizendo que, olha, o modo como você decide é um modo perigoso, porque é um modo autoritário, porque a sua convicção pessoal pode ir contra a própria Constituição e você mantém a sua própria convicção contra a própria Constituição. E veja que nas decisões dele, bem depois, ele continuava dizendo as convicções pessoais dele, etc. Aí houve uma brincadeira, assim, em que ele tentou me dar uma pegada, assim, né? Eu disse que o juiz não podia ter livre convencimento, porque isso não tinha nada a ver com a democracia, né? Aliás, no Código de Processo Civil, que é 2015, eu teve uma emenda minha tirando a palavra livre do artigo 371 do Código. Bom, não importa. Aí eu disse, o livre convencimento, não pode o juiz. Aí ele tentou me cortar e disse, o professor não sabe que o livre convencimento veio como uma vantagem para superar a prova tarifada, que é uma questão complexa assim do direito, que prova tarifada era lá da Revolução Francesa e outras coisas. E então ele quis, e eu disse para ele, já vou dizer uma coisa para você. Com juízes como você e do modo como você decide, eu prefiro um juiz lá dos tempos da prova tarifada, se me entende a ironia. Ou seja, eu, contra juízes como que decidem como você, eu prefiro os originalistas americanos. Eu prefiro um conservador como Antonin Scalia, que era um originalista. É claro que eu estava fazendo uma ironia com relação àquilo que a gente chama de textualismo no direito, mas eu apenas queria dizer que quando os juízes decidem como querem, e o caso dele é mais forte de todos,
a democracia entra em perigo. E disse isso lá em março, abril de 2015, Rodolfo. E, infelizmente, eu acertei. E é curioso, inclusive, né, professor, porque agora que o doutor Sérgio Moro está numa posição que não é mais a de julgador, e sim a de quem vai ser julgado, parece que ele quer justamente um juiz que não é o que ele foi, né? É, essa é a grande história do juiz do Tolstói, do Ivan Illich, que era um juiz que depois ele tratava as pessoas de um modo, e quando ele adoece, ele vê como que ele é tratado num hospital. Então, o Sérgio Moro quer todas as garantias, coisas que ele não dava para os outros nos seus processos, né? Então, bem-vindo às garantias constitucionais. E, professor, a gente tem alguns momentos na história, na trajetória aí de 7 anos da Lava Jato, que são inesquecíveis, muito marcantes. A prisão do Lula, a soltura do Lula, as 3 decisões do Supremo sobre a prisão em segunda instância. E eu queria saber do senhor quais foram os momentos aí que mais te marcaram aí ao longo dessa trajetória da Força Tarefa, seja a Lava Jato original, Lava Jato do Rio de Janeiro, de outros estados. Quais os momentos que o senhor se recorda como sendo os mais impactantes, os mais marcantes aí ao longo dessa recente história brasileira? Olha, eu chorei copiosamente quando quando nós ganhamos quando foi dado o último voto da presunção da inocência. E chorei emocionado. Copiosamente é pelo cansaço, pelo estresse que tinha havido, viagens, não saía julgamento, tudo isso. E finalmente, porque quando nós entramos com essa ação, o Lula não era para desvincular isso do Lula, e que paradoxalmente depois é ligado a ele, porque quando nós fizemos a ação, o Lula não era nem investigado, porque a presunção ela é anterior à prisão a Lula, né? A perda, porque ela vitamina a Lava Jato, e graças a isso o Lula depois é preso. Mas também com a queda da presunção, dias depois o Bonato, que é o juiz daí do Paraná, atende a decisão e solta ele, né? Essa segunda grande questão me emocionou profundamente também, porque eu vi, poxa, a gente começou fazendo isso, pensando nos milhares de pobres pessoas que são todos os dias vitimadas pelo sistema, e no final, quando a gente lutou tanto contra isso, beneficiou justamente o cara que foi preso para impedir que se elegesse naquele momento, blá, blá, aquele negócio tudo. E depois também, até fizemos gravações disso. A Maria Augusta, que fez aquele filme, né? Até vou fazer uma queixa aqui, porque a Maria Augusta não me botou no filme. Embora tivesse sido filmado muita coisa importante que nós fizemos naqueles dias todos, e inclusive a cena que, quando o julgamento termina, em que se declara a suspeição do Moro, sabe aquela história toda, estavam filmando, porque nós estávamos conversando no pré-rô, eu, Marco Aurélio e outros, então, no ar aquilo, e a minha mulher filmou aquilo, e a gente mandou tudo para Maria Augusta, e ela não colocou no filme. Isso é uma minha tristeza que eu tenho com a Maria Augusta até hoje. E, professor, uma pergunta que eu tenho feito para todos que a gente tem entrevistado aí
pelo Museu da Lava Jato. Como que o senhor definiria o que foi e o que é a Operação Lava Jato, o que foi a Lava Jato na história do Brasil? Foi a Lava Jato foi um projeto de poder que não tem nada de inovador. Ele já tinha um precedente, né? Copiado da Itália. E ele foi simplesmente transplantado para o Brasil pela fórmula. Você usa o lawfare, né, que é o uso político, né, contra os seus inimigos e adversários, você conta com a imprensa, a grande mídia, você alimenta ela, porque isso tudo tem custo, você tem um apoio dela desde que você forneça informações anteriores, né, antes de todo mundo. E aqui teve especificidades maiores, porque o nosso regime presidencialista, essa questão cai bem no meio de um impeachment de uma presidente que, no meio disso tudo também, a gente esqueceu de falar antes, o impeachment da Dilma foi um componente já como resultado desse moralismo e desse lavajatismo que se estabelece, né? Não vamos esquecer disso, e, e depois, quando assume um novo regime, com Temer e toda aquela bancada que foi fazer aquilo, dizer em nome dos meus pais, da minha mãe, do meu cachorro, contra a corrupção, ou em memória do torturador Ustra, tudo aquilo que a gente viu naquele domingo fatídico, tudo isso foi um caldo, né, que foi formando na fervura em que entra os protagonistas entram da Lava Jato e pegam na sequência o presidente Lula, né, então candidato, e acontece tudo isso que nós já falamos. E aí eu falava antes do darwiniano, o Supremo Tribunal, num primeiro momento, ele vitamina a Lava Jato, ele concorda com a Lava Jato, e aí onde está o darwiniano nisso, que eu falava antes e até esqueci. O darwiniano nisso é que o próprio Supremo se dá conta de que ele poderia ser a próxima vítima, porque se criou, porque era inexorável que se criaria no Brasil um, um forte movimento contra a Suprema Corte. Principalmente se a Suprema Corte em algum momento começasse a resistir. E aí o que aconteceu? Eu participei bastante disso também, escrevi, enfim, muito sobre isso todos os dias, em defesa da Suprema Corte. Porque aí, Rodolfo, o que aconteceu? O Supremo começou a ser atacado. E o Ministério Público, que deveria ter defendido, o Supremo não o fez, e aí o Supremo foi fazer o uso do seu regimento interno para defender-se. E sabe por que hoje as pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo pelos atos do dia 8? Por causa daqueles inquéritos de então, nos quais se pendurou depois todos os demais processos, aqueles foguetes sobre o Supremo, os casos de todas as ofensas que foram feitas ao Supremo, o Supremo que foi xingado, etc., as pessoas foram processadas, tudo isso acabou naquele processo, naquele inquérito que o Toffoli passa para o Alexandre de Moraes, que vira o relator, e, portanto, depois o Supremo, por 9 votos a 1, diz que o regimento interno é constitucional e faz com que comecem a todos esses atos serem julgados pelo Supremo Tribunal e, ao fim de tudo, ninguém esperaria. Todas essas questões foram parar no Supremo Tribunal.
em que os réus, em que as pessoas que participaram dos atos vão ser julgados pelo próprio Supremo. Qual é o grande problema? Ser julgado direto pelo Supremo significa que você não tem recurso daquela decisão. Não dá para recorrer à Corte de Haia. Portanto, eis aí tudo o que aconteceu. O Supremo mesmo se deu conta, num determinado momento, que ele poderia ser a próxima vítima do lawfare, a próxima vítima do lavajatismo e do subproduto do lavajatismo, que se chama bolsonarismo, que nunca se pode esquecer que é um subproduto muito importante. E já encaminhando também a nossa conversa para o fim, professor, depois do 8 de janeiro, a gente já pode dizer que a democracia brasileira está garantida? Quais são os próximos desafios aí que o senhor vislumbra para a nossa política, para o nosso sistema jurídico, as coisas que vamos ter que enfrentar aí nos próximos tempos? Ainda não dá para se sentir totalmente seguro, ainda não atravessamos a tempestade, porque o parlamento é hostil, a extrema-direita, por causa de tudo isso, ela é majoritária. Então, as instituições, elas precisam dar respostas das mínimas coisas. Acho que, urgentemente, aqueles casos de Manaus têm que ser processados e condenados duramente naqueles episódios de Manaus. Agora, a resposta que o Supremo vai dar com relação a esses episódios do dia 8 tem que ser duros, tem que ser expeditos, dar as garantias para os réus, por óbvio, mas tem que cumprir a lei, tem que fazer as reformas necessárias e tem que fazer ainda muita coisa com relação aos próprios episódios. Acho que ainda tem muita dívida por saldar, que é, por exemplo, toda a pequena imprensa, ou parte da imprensa, espalhada pelo interior do país e nas capitais, e você sabe bem disso, dos radialistas, jornalistas e jornaleiros que ficaram falando todo o tempo da intervenção militar. E isso vitaminou as pessoas que foram, de fato, no dia 8 de outubro. Essas pessoas ainda não foram punidas. Eu acho que esses elementos externos, objetivos, devem ser sinais que devem ser comunicados à sociedade. A sociedade brasileira tem que ser comunicada pelas instituições de que elas estão providenciando o futuro, porque elas entenderam bem o passado, administram o presente e vão proteger o futuro. Perfeito, então, Dr. Lênin Streck. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista e esperamos voltar a conversar em breve aí com o senhor. Muito obrigado pela participação aí nessa nossa inauguração do podcast aí do Bem Paraná, nessa entrevista em parceria com o Museu da Lava Jato. Um grande abraço.